Oi, gente, tudo bem? Tô aqui hoje pra contar pra vocês como foi o meu segundo trimestre de gravidez. Eu hoje já tô no terceiro trimestre, eu tô com 29 semanas e pouquinho, e alguns dias. E eu anotei aqui algumas das coisas que eu senti pra não esquecer de nada, né? E vou contar aqui agora pra vocês um pouquinho de como foi o meu segundo trimestre. Comparando com o primeiro trimestre, foi assim, muito mais tranquilo. Eu até às vezes esquecia que tava grávida, porque tava tudo tão tranquilo. E parece que quando deu os 3 meses, assim, certinho, o enjoo parou. Completei 3 meses, parou o enjoo, parou tudo. Só que aí começou as dores, né? Eu comecei a ter muita dor no ciático. Eu nunca tinha tido dor no ciático antes. E começou quando a gente viajou. A gente fez uma viagem pra Porto de Galinhas. E andando na areia lá, eu sentia uma dor assim muito estranha. Bem assim, é bem no bumbum mesmo, né? E ela descia assim pra perna, é uma dor horrorosa. E eu senti por bastante tempo, assim, direto, assim, ela não passava, eu senti por semanas direto. Aí passou, eu tava fazendo musculação e pilates mesmo assim, mesmo com dor. E sempre com dor, sempre com dor. Aí tinha uns dias que acordava um pouquinho melhor, aí piorava, tinha dias que acordava já muito ruim e dava uma melhorada ao longo do dia. Mas a dor no ciático, assim, foi o que mais me pegou, eu acho, do segundo trimestre. Foi, assim, horrível. Ainda tô um pouquinho, mas ela tá bem mais fraca. No final do segundo trimestre, ela parou também. Eu só tinha, de vez em quando, com alguns exercícios específicos que eu tava fazendo no Pilates, eu descobri. Ela voltava, mas durava um diazinho e passava. Eu também fiz quiropraxia pra ajudar com a dor. Eu fiz, acho que 2 sessões só. E foi muito bom. Eu já fazia antes, né? E o meu médico falou que é bom fazer também. Então eu fiz e ajudou. E de dor no ciático, assim, era isso. E tive um pouquinho de dor na lombar. Mas acho que foi só. De dor, assim, só. Não tive dor de cabeça, não tive mais nenhuma dor. Só dor no ciático e um pouquinho de dor na lombar. Mas eu também troquei de cadeira aqui do escritório. E também já ajudou bastante. Outra coisa que eu senti que do nada, a minha barriga cresceu muito. Ela cresceu bastante, assim, tá redonda pra frente. E muito louco ver a comparação, assim, foto do antes e depois, pra vocês verem. E parece que ela cresceu muito. Achei muito louco isso. Minha fome também aumentou. No primeiro trimestre também eu tive bastante fome. Eu comia muito. Mas eu tava com enjoo, então eu não conseguia comer tão bem, assim. Aí, como passaram os enjoos, a minha fome continuou muito grande e eu tava comendo tudo, assim, comendo muito, sem parar. Foi bem legal, assim. Agora deu uma melhoradinha também e tô comendo um pouco menos. Eu ainda tenho bastante fome, mas eu não consigo comer tanto. Acho que já tá comprimindo meu estômago, talvez, né? Então eu já não tô conseguindo comer tanto, o que é bom. E mesmo comendo bastante, pelo que eu engordei até agora, não foi assim, nossa, eu engordei muito. Foi. Ainda tá ok, o médico falou que tá dentro do normal. Então, ótimo. Tô sem enjoo, mas tô tendo bastante azia. Eu já tinha, né, gastrite antes de engravidar, então já tô meio que acostumada com a azia. Mas é chato, né? Então, tô tendo bastante azia. Tô tendo, não, tava tendo. Agora no terceiro parece que deu uma diminuída. Eu tô no comecinho do terceiro, então ainda não sei. Mas no segundo, bastante azia. De sono, o sono também passou. Tava bem mais disposta, bem... Nossa, com muito mais energia. Bem melhor, assim, também. O que é ótimo, porque no primeiro trimestre, assim, era um sono que parecia que eu tinha tomado remédio pra dormir o dia inteiro. Eu só queria dormir, onde eu encostava, assim, era uma sonequinha. E agora, no segundo trimestre, melhorou muito, tinha disposição pra fazer tudo, queria fazer tudo. Nossa, a melhor coisa foi ter feito meu chá de bebê no segundo trimestre, porque eu já tinha bastante energia pra ver as coisas, pra fazer tudo, porque foi tudo feito por mim e minha cunhada e minha mãe. Então, toda a parte de ir atrás de tudo, de decoração, foi tudo eu. Então, eu tive
bastante disposição para fazer as coisas, o que foi ótimo porque eu tô sem sono. O chá de bebê foi muito bom. Foram 2 dias de chá de bebê. A gente fez assim, porque o salão de festas aqui do prédio é pequeno e só cabe 40 pessoas. E na nossa lista tava dando, na verdade, 100 pessoas. A gente sabia que algumas pessoas não viriam, então acabou que deu certinho, assim, a quantidade para cada dia. E foi bem legal, foi bem gostoso. Eu aluguei um sábado e um domingo, que aí eu já conversei com o pessoal aqui do prédio para deixar direto a decoração. E eu mesma que limpei, eu, minha mãe, a gente acabou sábado, a gente deu uma limpadinha, arrumou tudo pro domingo já. A gente fez estrogonofe de comida, que é uma comida fácil de fazer, rápida. Era arroz estrogonofe com umas batatinhas. E tinha bolo, tinha donuts, tinha brigadeiro, bastante docinho. E foi uma delícia. A gente fez no sábado, vieram nossos amigos. E no domingo a gente fez pra família. A gente fez no domingo pra família porque meu pai trabalha de sábado, então ele não poderia vir. E foi misto mesmo, foi homem, mulher, todo mundo. A gente fez algumas brincadeirinhas, tinha o bingo do bebê. Teve a raspadinha, onde estão meus pais, que era pra raspar. E aí encontrar a minha cara e do meu marido no meio das... E aí todo mundo ganhava brinde, né? Quem ganhou o bingo ganhou brinde, da raspadinha também. E a gente fez a brincadeira de medir a barriga com um barbante. E também ganhava brinde quem chegasse mais perto. Nos 2 dias foram as mesmas brincadeiras. Eu fiz o morfológico do segundo trimestre, o ecocardiograma também, e fiz o exame da curva glicêmica. Foi tudo bem, tudo perfeito, tudo normal. O da curva glicêmica eu tava com um pouquinho de medo de fazer, porque todo mundo fala, meu Deus, nossa, esse exame é horrível. Eu achei bem de boa, bem de boa mesmo, assim, eu fui morrendo de medo e eu vi que não foi nada demais. Eu bebi lá o negocinho, que não achei tão ruim assim também. É bem doce realmente, mas não achei nada demais. Me lembrou muito uma soda, uma Sprite, um refrigerante de limão, só que bem mais doce e meio sem gás. Só isso. Aí eu bebi tudo de boa e eu dormi o exame inteiro. Ela tirou lá o sangue, dormi no intervalo, que acho que era de 1 hora, se não me engano. Eu não lembro exatamente, mas eu dormia, ela ia tirar de novo, eu dormia de novo. Enfim, aí foi bem tranquilo. Eu tava apavorada, assim, por nada, todo mundo fala mesmo desse exame, mas pra mim foi bem de boa mesmo. E olha que eu tenho probleminha com exame de sangue, agulha, essas coisas. Mesmo sendo tatuadora, pra exame eu sou bem fraca, assim, enfim. Aí eu achei bem, bem tranquilo. Ecocardiograma também é só, tipo, ultrassom, que ela vê lá. E o morfológico normal também, que é o exame lá. Tudo certinho com o bebê, tudo certinho comigo. Então, ótimo. Eu tava com um pouco de medo do resultado da curva glicêmica também, mas foi tranquilo, deu tudo certo. Sobre o enxoval e o quartinho do bebê, o quartinho a gente teve os móveis montados, finalmente. E, antes de falar disso, a gente também fez a nossa Baby Moon. A gente tinha feito uma viagem já em novembro, né, que a gente foi lá pra Porto de Galinhas. E aí a gente decidiu fazer uma outra viagem curtinha aqui por perto, que a gente foi numa quinta e voltou no sábado. Foram coisa rapidinha. A gente foi aqui pra pertinho, foi uma delícia, a gente ficou bastante na piscina, bastante sol, comeu bastante, que era uma pousada gastronômica aqui no interior de São Paulo. Foi uma delícia. Nossa última viagem antes do bebê chegar. E foi uma delícia. Melhor coisa que a gente fez. E agora sobre o quartinho e enxoval. No dia que a gente viajou, eles já tinham entregado, né, os móveis, tava tudo em caixa aqui. E no dia que a gente viajou, eles vieram montar. Minha mãe ficou aqui com o montador. E ficou a coisa mais fofinha. Já tá com cara, assim, de quartinho mesmo. E do enxoval, das roupinhas, das coisinhas, eu tava até que tranquila. Mas meu marido conversou com umas pessoas e aí eles estavam falando, né, que, nossa, nasceu antes do tempo, não sei o que, não sei o que.
Aí ele começou a ficar desesperado, aí ele me falou tudo. Aí eu fiquei desesperada também. Aí eu saí já comprando tudo. A gente ganhou bastante coisa no chá de bebê. Mas mesmo assim, perto das listas de enxoval que a gente acha na internet, a gente viu que a gente não tinha ainda quase nada. Então eu comecei a ficar desesperada. Aí eu comprei tudo essa semana passada, retrasada, nem lembro quando foi. Tem coisa ainda chegando. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como tá o quartinho. Tá uma bagunça ainda, porque eu tirei todas as roupas RN e até 3 meses pra fazer uma contagem, ver o que a gente já tem. E eu não guardei depois. E eu vou mostrar pra vocês, então, agora, como que tá o quartinho. Ó, gente, eu vou mostrar a vida real aqui, hein, como tá o quarto hoje. Aqui chegou a minha poltrona de amamentação, coisa mais linda. Ela é muito, muito confortável. E ela vem com aquele banquinho ali que é pra apoiar os pés. Aí eu deixei pra lá porque o quarto é bem pequenininho e aí fica meio apertadinho pra passar, então tava meio ruim. Depois, quando eu for usar, eu coloco. Aqui temos a cômoda, bercinho e o guarda-roupa. Vou mostrar de outro ângulo já já. Mas aqui na cômoda já chegou também o trocador. Eu peguei ele branquinho, porque eu quero fazer ele o quarto neutro e uma decoração mais coloridona. Aqui são algumas caixas, umas coisinhas do bebê. Aqui a cômoda já vem com essas divisórias. E aqui eu já coloquei algumas coisinhas que a gente ganhou. Deixa eu ver aqui, tem um negocinho da Natura, uns cotonetes, o aspirador nasal que eu comprei. Aqui as coisinhas de unha. Aqui tem uma pomadinha, pentezinho. E aqui. Aí na segunda gaveta, por enquanto, tem fraldas RN e algumas P. Na terceira gaveta, eu tô colocando coisas de banho e fraldinhas. Aqui tem as toalhinhas. Aqui tem umas toalhinhas que minha avó bordou. Depois eu vou mostrar todos os itens do enxoval pra vocês. E aqui tem algumas... Aqui são fraldas. Aqui é coeiro e coeiro. E aqui é do chá de bebê que eu fiz e só coloquei aqui. Aqui o bercinho, eu queria ele branquinho com marrom mesmo. Eu achei ele bem fofo, esse modelo, e ele vira caminha depois. Aqui tem as roupinhas que eu falei, né? Esses dois quadros não são daqui, eles são lá da minha sala, eu só queria medir o tamanho da moldura pra pôr quadrinho aqui. Então, tá assim. Aqui tem eu coloquei uma roupinha de cama no coisa pra medir, pra ver se tava servindo pra eu comprar mais. E aqui são as roupinhas RN e P, que a gente ganhou e eu comprei também algumas. Depois eu mostro também pra vocês. Aqui são os travesseirinhos. Aqui a gente tem esse carrinho que eu comprei só pra quebrar um galho durante a nossa mini reforma aqui em casa. Aí tem aqui uma fralda que a gente ganhou. Deixa eu pôr pra cá. E olha essa toalhinha que gracinha. Que ele ganhou. Muito fofo, né? Aqui também tem uma almofada do Mickey que a gente ganhou num chá de bebê. E é isso. E aí aqui tá o guarda-roupinha. A gente já quis comprar guarda-roupa, porque aí já dura pra quando ele for maiorzinho, né? A gente comprou coisa de qualidade um pouquinho melhor, pra não quebrar, não evitar de entortar também. Aqui a gente colocou as fraldas que a gente ganhou no chá. Aqui também tem fralda ali em cima, que é coisa de cama, mantinha, roupa de cama. Aqui a gente colocou as coisas de higiene que a gente ganhou e mais fralda. Nesse segundo lugar aqui, tem algumas roupinhas penduradas. A gente ganhou bastante cabide, que uma parente minha deu. Aí aqui tem umas roupinhas. Aqui tem mais algumas que são RN, que eu pendurei só pra ver, assim, como ia ficar tudo penduradinho, muito fofo. Aqui tem também algumas coisas que a gente ganhou de chá de bebê. Tem várias naninhas, a gente ganhou muita naninha. A gente ganhou bastante chocalho, mordedor. E aqui tem umas roupinhas de quando meu marido era bebê, que minha sogra guardou. Achei muito fofo. Aí aqui também tem algumas roupinhas. Aqui são um pouquinho maiores. E aqui também tem meinhas, chinelinho. Olha isso, gente. Coisinha. Aí são roupas maiores já, tipo, de 6 meses.
Aqui é de 3 a 6. E aqui embaixo tem umas que são de 6 meses pra frente. E aqui embaixo, acho que não tem nada. Ah, tem só esses aqui que são maiores mesmo. Minha irmã que comprou. E ela comprou já gigante, assim, tipo, de 18 a 24 meses. E no quartinho é isso. Tá ficando... Tá tomando jeito. Tem muita fralda. A gente ganhou no chá de bebê. Bastante coisa. E é isso. Do quartinho. Agora eu tô tentando decidir o que fazer de decoração aqui no quarto, né? Eu coloquei aqui os 2 quadros que eu queria... Deixa eu virar de novo a câmera. Nessa parede, eu queria colocar 2 quadros aqui, desse tamanho assim, mais ou menos. E eu queria com um desenho, assim, bem colorido, alguma coisa assim, bem forte, bem colorida, bem alegre. Aqui eu não ia colocar nada, mas a minha prima arquiteta, ela falou pra eu colocar 2 prateleirinhas aqui pra apoiar coisa, porque como a cômoda não é muito grande, não cabe as coisinhas de higiene aqui do lado. Ela falou pra ficar fácil, pra colocar 2 aqui e os quadrinhos aqui. Nessa parede aqui, eu já vi umas bolinhas, vai ser uma parede de bolinhas. E aí, nessa daqui, eu pensei em colocar, sei lá, bandeirola ou alguma coisa assim com o nominho dele, sei lá, algum enfeitezinho bem fofinho, bem delicado e coloridinho também. E do quartinho é isso. Essas são as atualizações que a gente tem. É um quartinho bem pequenininho, mas ele também vai ser pequenininho, então tá ótimo. E eu vou mostrando pra vocês nos próximos vídeos atualizações de tudo. Da decoração. Vou tentar fazer um vídeo mostrando o que a gente comprou do enxoval, o que a gente já tem. Quando ele nascer também, eu pretendo fazer, tipo, um vídeo mostrando coisas que a gente usou bastante do enxoval. Eu sei que tem coisa que talvez a gente não use, eu tô ciente disso. E daí eu mostro também pra vocês, eu conto tudo que a gente usou e não usou. Eu vou me planejar pra tentar gravar, não sei como que vai ser quando o bebê nascer, né? Mas eu vou tentar gravar uns vídeos assim, nesse estilo pra vocês. Coisa que eu esqueci de falar também do segundo trimestre é que eu comecei a sentir o bebê mexer. Ele mexe muito, mexe o dia inteiro chutando, e a barriga faz até umas ondulações, assim. É que toda vez que eu pego a câmera pra gravar ela nas ondulações, ele para. Então, é isso. Mas é bem gostosinho de sentir ele mexer, toda vez que mexe, assim, e à noite, principalmente, mexe muito. À noite, assim, ele não para. Eu já cheguei a acordar, porque tava sentindo ele mexer. Aí eu mudo de lado e ele dá uma parada. Mas bem legal sentir um bebê mexer dentro de você. E é uma sensação diferente, assim, eu não sei explicar o que é, como que é essa sensação. Eu tento explicar pro meu marido também, mas eu não sei explicar muito bem, não. Mas é bem legal, é bem gostosinho. E tô gostando bastante agora de estar grávida. O primeiro trimestre foi meio difícil, eu tava gostando, mas tava meio mal, né? E agora nesse segundo trimestre comecei a gostar bastante de estar grávida. Então, tá sendo bem legal. Editando o vídeo, lembrei de mais algumas coisas que eu esqueci de falar da minha gravidez. Do segundo trimestre, né? Bom, eu antes estava querendo que fosse o parto normal. Aí começou a bater uma dúvida se eu mudo pra cesárea ou não. Ainda não decidi, mas por enquanto parto normal mesmo. Mas pode ser que eu mude de ideia. Minha perna começou a dar uma inchada, meu tornozelo começou a ficar meio inchado, meu pé também. Bem pouquinho ainda no segundo trimestre, agora no terceiro tá bastante, mas no segundo trimestre ainda tava pouquinho. E outra coisa que começou no segundo trimestre, que eu esqueci de falar, foi da dificuldade pra virar na cama. Trocar de lado na cama, sabe? É uma dificuldade, assim, que às vezes dá uma cãibra, assim, aqui embaixo na barriga, parece. E fica mais difícil mesmo de se mexer, assim, na cama. E, por último, sobre os meus desejos de grávida. Durante o segundo trimestre, eu não lembro de ter tido nada, assim, de desejo de grávida. A única coisa, assim, que eu senti foi um pouquinho... Foi bastante vontade de açaí, mas não comi nenhuma vez. E eu esqueço também dessa vontade do açaí.
Ainda tô com essa vontade, inclusive. Mas eu tenho preguiça, eu vou num lugar que vende açaí, vende também outras coisas que eu acho mais gostoso. Então eu acabo comprando outras coisas. Ou me dá vontade de açaí à tarde, quando eu tô, sei lá, muito perto da hora da janta. Aí eu prefiro jantar. Então, é isso. De desejos, assim, não tive muita coisa, não. Não lembro se eu falei também, mas eu continuo na musculação normal. Eu só diminui alguns pesos, principalmente do treino de perna. E alguns exercícios que pressionam muito a barriga, eu sinto uma pressãozinha, eu não tô fazendo. Mas continuo treinando musculação normal. Só diminuir os pesos, fazendo uma coisa, um treino mais fofo. Pilates continuo uma vez na semana normal. E a quiropraxia eu tô indo uma vez por mês. E de atualização do segundo trimestre foi isso. Tá sendo uma gestação bem tranquila, eu tô achando. Não tô tendo nenhum sintoma, assim, horrível de aguentar, nem nada. O sono passou, a azia é bem suportável, eu também já tava acostumada de antes, né? Que eu já tinha a minha gastrite. Enjoo passou, o enjoo que foi a pior parte do primeiro trimestre, graças a Deus passou e não durou a gravidez inteira. Porque o enjoo pra mim era o pior de tudo, assim. E o sono também era horrível, né? O sono é gostosinho pra dormir, é um sono gostoso, mas é muito ruim sentir sono o tempo todo, não conseguir fazer nada porque tá com sono. Então, foi isso de atualização. Espero que gostem e até o próximo.